Nilson, juntamente com o Eric e também a Amanda, assistiram uma sessão, porque eu recebi uma fotinho que o Nilson me mandou aqui de uma imagem da conferência. Nilson, quer compartilhar com a gente a tua Nós, sensação, sentimento, como que foi? nós assistimos no domingo. Foi bem legal. A gente achou bem parecido com o estudo bíblico mesmo, né? Bem próximo do que a gente já tem vivendo aqui, né? E sábado, a igreja fez um negócio e convidou muitas crianças para elas brincarem e se divertirem, depois tirar um tempo para assistir e aprender. Maravilha, Eric. Bom, para vocês que estão chegando agora, gente, queria dizer que nós temos segunda-feira, 4 anos que fazemos o estudo bíblico semanalmente. E tem alguns que estão aqui conosco hoje, que já frequentam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na quarta-feira, nós estudamos o livro de Mórmon. Inclusive, quem desejar participar, só manda um oizinho aí para a Júlia, que é a nossa assistente, e ela pode mandar gratuitamente um livro de presente. E se você desejar, pode participar também no estudo livro do livro de Mórmon na quarta-feira, é nesse mesmo horário das 21 horas. E essa conferência que eu acabei de citar, só para vocês terem uma noção, ela acontece uma vez a cada 6 meses, na primeira semana de abril e na primeira semana de outubro, e ela é uma conferência da família. Quem assistiu pode ver que ali fala sobre como manter uma família unida, como se relacionar, como se comunicar, como trazer Deus para dentro do lar, como ensinar os filhos, como manter um espírito de harmonia. Fala sobre o propósito da vida, o plano de salvação de Deus, a nossa origem antes de nascer, a nossa vida depois da morte. Ou seja, quem assistiu teve esse impacto. Mas se você, porventura, não assistiu, fique tranquilo, porque todo esse conteúdo dos 2 dias estão disponível gratuitamente no YouTube. Basta você escrever lá, Conferência Geral. Vou pedir até para a Júlia Costa escrever aí. E daí você vai ter acesso a todo o conteúdo que nós tivemos durante esses 2 dias, tá bem? Então, uma das mensagens que me chamou muita atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, e se porventura a minha conexão acabar, é porque o meu computador está dizendo assim: a bateria está acabando, a bateria está acabando, a bateria está acabando. Então, se acabar a bateria, eu vou ter que sair correndo atrás do cabo, né? Mas uma mensagem que me chamou a atenção foi dita ontem, na parte da tarde, por uma autoridade chamado Carlos Godoy. Ele é brasileiro, mas falou aqui na conferência, e ele passou uma temporada na África. E não sei se algum de vocês lembra dessa mensagem. Ele relatou a experiência de ir para Angola, para Moçambique, para Lesoto, para Zimbábue. E cada uma daquelas reuniões, encontros que ele tinha com o povo africano, ele via o pessoal, muitas vezes, que trabalhavam de dia e trabalhavam de noite. E ele perguntou: mas por que vocês trabalham de dia e de noite? Vocês estão fazendo uma poupança, estão guardando dinheiro, vocês querem comprar algo? Eles diziam: não, nós trabalhamos de dia e de noite para comer. A hora que eles falaram isso, gente, ele foi tomado assim de um espírito totalmente de mansidão e humildade, porque aqui no nosso lado, né, Brasil, América, a pessoa tem dois trabalhos porque ela quer trocar de carro, ela quer comprar uma casa, ela quer fazer uma viagem, ela quer comprar algo. Daí sim ela vai ter dois empregos. Mas lá na África, eles estão fazendo dois empregos para comer. Mas o que me chamou mais atenção, e ele repetiu essa frase várias vezes: ninguém reclamava. Todos tinham um sentimento de gratidão e ainda com um sorriso na face. Gente do céu, eu fico até arrepiado, porque às vezes, por coisas tão pequenas, a gente cria um carnaval, cria um temporal, cria uma situação desastrosa, quando aquele povo, com todas as limitações, eles faziam dois trabalhos apenas para comer, com gratidão no coração, sem reclamar e ainda com um sorriso no rosto. Então, compartilhe essa mensagem com os amigos e eu digo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. A Vaninha vai continuar
E eu vou correr, gente, para pegar o cabo desse computador antes que termine a bateria. Olá, pessoal, tudo bom? Um pouco corrido aqui hoje, mas felizmente cheguei. Tava difícil, peguei, eles interromperam uma rua aqui para fazer obras e tive que fazer uma viagem longa, mas tudo bem. Pessoal, nós vamos continuar o que nós estávamos falando semana passada. Então, nós falamos um pouquinho da vida pré-mortal, que nós somos filhos de Deus, que nós já vivíamos antes desta vida. Quem tem dúvida sobre isso, pode perguntar diretamente a Deus. Tem nas Escrituras? Tem. Está na Bíblia? Está. Mas, como não está 100% claro para alguns, a fonte de sabedoria, a fonte de luz, a fonte de conhecimento é o nosso Pai Celestial. Se nós tivermos no coração um desejo sincero de saber a verdade, nós podemos orar, perguntar a Deus, e Ele vai nos abençoar, sim, com a, as bênçãos de revelação pessoal, que é nós termos aquela certeza no nosso coração, vindas diretamente de Deus para nós. Então, podem ficar tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, não precisa perguntar. Pode perguntar sobre as escrituras, sobre informações, pode perguntar. Mas a resposta é do Senhor. E ele vem através da nossa busca. Bem, então vivíamos com Deus na pré-existência antes de virmos para essa terra. Então, isso é um fato que quase ninguém ensina, mas é importantíssimo nós sabermos que lá na pré-existência nós já ganhamos, nós já vencemos a primeira fase da nossa vida, da nossa jornada. Por como sabe que venceu? Que nós escolhemos Jesus Cristo e viemos para essa terra. Quem escolheu Lúcifer naquela batalha que houve dos céus, ele não recebeu um corpo e foi expulso da presença de Deus e está aqui na terra. Então, Lúcifer, ele está acompanhado de um terço dos filhos de Deus que rejeitaram o seu plano lá na pré-existência. Então, o que tem de espírito maligno aí? Tentando nos derrubar. E como eles perderam a, a primeira fase, a primeira parte do plano, e eles não vão ter um corpo, não vão ressuscitar e vão perder muitos privilégios, eles querem que a gente passe por essa mesma situação. Ele quer que a gente não tenha fé, que é um dos propósitos de estarmos aqui na Terra. Ele não quer que a gente obedeça aos mandamentos de Deus, que a gente aprenda, que a gente estude a palavra do Senhor. Ele não quer isso. Ele quer simplesmente que a gente vá escolhendo sempre o errado. Que cada dia nas nossas escolhas a gente escolha aquilo que não é certo. Para a gente sair no final como um perdedor. Então, esse é o plano de Lúcifer aqui na Terra. Mas Deus tem um plano para nós. Então, nós vivíamos lá, tínhamos o livre-arbítrio. Viemos para esta terra, recebemos também o livre-arbítrio. Mas viemos acompanhados da luz de Cristo. Então, quando a gente nasce, a gente já veio com essa luz de Cristo. O que que é essa luz? É a diferença do certo do errado. Todo ser humano sabe o que é certo e errado. Pode escolher fazer errado, mas sabe que está fazendo errado. Que é uma luz que veio conosco, para a gente poder seguir o caminho do Senhor. O Senhor também nos deu as Escrituras, a palavra dele, os profetas, que estiveram e estão na terra para nos ajudar a enxergarmos as coisas que temos que fazer para um dia voltarmos à presença de Deus. Então a gente vem por um período aqui na Terra. Alguns vêm por 90 anos, 70 anos, 50 anos, 30 anos, 10 anos, pouquíssimos dias. Viemos para ter um corpo. Então, alguns que precisavam só ter um corpo vieram, nasceram e já foram. Mas tem outros, como nós, que já estamos na fase adulta, que viemos aqui com uma missão maior. Viemos aqui para nos desenvolvermos os atributos de Cristo da nossa vida. Que atributos são esses?
aquilo que Jesus Cristo colocou lá no sermão na montanha, no capítulo 6 lá de Mateus, que nós devemos ser pacificadores, que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos obedecer ao Pai Celestial, amar Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, é, seguir a Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que está lá no Novo Testamento são atributos de paciência, de bondade, misericórdia, compreensão. Tudo são coisas que nós temos que desenvolver, não julgar, perdoar. São atributos que nós temos que desenvolver na nossa jornada. E daí nós vamos tendo aqui, durante essa terra, desafios. Então, às vezes, as pessoas recebem os desafios como um castigo. Nossa, Deus não me ama, está me castigando. Não, ele os ama, mas ele está ajudando a desenvolver esses atributos. Então, em vez de vocês verem aqui, nossa, que eu estou recebendo um castigo, não. Eu estou recebendo uma bênção, que é para eu melhorar. Porque o nosso tempo é curto. O nosso tempo aqui nessa terra é curto. E nós temos que fazer de tudo para o nosso aperfeiçoamento. Bem, então depois que nós viemos para a terra, recebemos um corpo, desenvolvemos a nossa fé, aprendemos a guardar os mandamentos de Deus, fazemos o bem, desenvolvemos os atributos de Cristo, nós estamos então preparados para partir desta terra. Aí nós vamos então, morremos. O que que acontece com o nosso corpo? Vai para o cemitério, vai ficar lá. O corpo fica lá. Mas o nosso espírito, que não morre, ele vai para um lugar chamado mundo espiritual. Então, nós estamos aqui. Agora, alguém colocou aqui uma pergunta. No final, eu vou deixar o tempo das perguntas e respostas, daí você faz a pergunta para mim novamente. Nós estamos aqui para cumprirmos com os nossos dias, não podemos abreviar os nossos dias. Então, as pessoas abreviam os dias na Terra. Não cuidam do corpo, não cuidam da saúde, bebem, põem em risco a vida das outras pessoas, delas próprias, no trânsito, bebendo e tudo mais. Outros tiram a própria vida. Tudo isso não é do Senhor. Nós estamos aqui para, com a ajuda de Deus, sempre pedindo misericórdia dele e ajuda dele para vencermos as nossas fraquezas, que são muitas. E sem a ajuda dele é impossível o nosso aperfeiçoamento. Então, o nosso aperfeiçoamento é quando nós nos achegamos a Cristo, pedimos, imploramos a sua ajuda e vencemos a nós mesmos. Então, esse é o nosso aperfeiçoamento aqui. E daí nós morremos, vamos para o mundo espiritual. Quando Jesus Cristo estava na cruz, tinha dois ladrões também sendo crucificados ao lado dele. E para um deles, um perguntou, né? Se tu é o Cristo, por que não salva a si mesmo? Se tu é Jesus Cristo, por que não salva a si mesmo? Estavam sempre questionando um deles. Aí o outro, que o Senhor me abençoe. Como que ele fala? Me Ser ajude. misericordioso de mim. Lembra de mim quando chegares. Isso. Lembra de mim quando chegares no paraíso. E daí Cristo falou: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso, gente, é o mundo espiritual. É o lugar onde os nossos espíritos irão. Tem gente que pensa, vai ficar dormindo até o dia da ressurreição. Não é verdade. O corpo, sim. O corpo fica na terra, mas o espírito não. Então, nós vamos para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual existe uma separação dos justos, aqueles que viveram na fé, orando, buscando a Deus, ajudando o próximo, sendo caridosos, fazendo tudo que Deus agrada a Deus, e daqueles que passaram a vida toda aqui aproveitando a vida. Não, tem que aproveitar porque amanhã eu morro, então eu tenho que fazer tudo para aproveitar e pensando só em si mesmo. E daí, conforme os pecados cometidos que não forem arrependidos, porque nós aqui tem que abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: Cristo morreu por todos nós. E nesse momento aí, ele pagou pelos nossos pecados. Então, se a gente se arrepende dos pecados
e pede a Cristo que perdoe os nossos pecados são perdoados. Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele costumava curar, mas aquele mesmo que ele curava, ele perdoava os pecados, porque ele sabia que perdoar pecados era mais importante do que a cura, que era temporal. Mas perdoar pecados fazia com que aquela pessoa fosse numa situação melhor para o mundo espiritual. Então, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Seja qual for o seu pecado, nós podemos pedir perdão a Deus e nos arrependermos, jamais cometermos novamente o mesmo erro e pedir, repararmos quando necessário, mas nós podemos voltar à presença do Senhor sem os nossos pecados. Agora, se a gente não se preocupar com isso, o que vai acontecer? Nós vamos para um lugar separado lá no mundo espiritual, onde nós vamos pagar pelos nossos pecados. Então, aonde que lá nas escrituras diz que haverá choro e ranger de dentes, é ali, é no mundo espiritual. Por que que vai ser lá? Porque nós vamos ficar lá arrependidos, porque a gente vai começar a lembrar da nossa vida na pré-existência, coisa que não lembramos enquanto estamos aqui na Terra, porque passamos pelo véu do esquecimento, e vamos começar, puxa vida, era para eu ter feito isso lá na Terra e não fiz. Era para eu ter me preocupado com a minha família, era ter me preocupado com as coisas de Deus, e eu só pensei nas coisas do mundo. E daí nós vamos ter um arrependimento que vai ser esse chorar, esse ranger de dentes que está lá nas Escrituras. Isso é no mundo espiritual. Agora, vai ser eterno isso? Não. Vai ser por um período até que você pague pelos seus pecados. E depois vai aguardar a ressurreição. O que que é a ressurreição? Cristo morreu na cruz na Sexta-feira Santa, foi lá e primeiro expiou por todos os nossos pecados. A cruz foi uma parte da sua expiação. A outra parte foi no jardim do Getssêmani, quando ele suou sangue por todos os poros. Ele, para que houvesse justiça, porque Deus é um Deus justo. Ele deu leis, e essas leis, quando não são cumpridas, tem um castigo para essas leis. E se as pessoas não cumpriram, elas tinham que ser castigadas. Mas Cristo nos veio para nos proteger e nos pagar pelos nossos pecados e nos aliviar daquele momento. Mas o que acontece? Acontece que quando nós estamos lá no mundo espiritual, aguardando a ressurreição, Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu na sexta-feira, na madrugada de domingo. Ele ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, apareceu para os apóstolos, apareceu para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Depois ele apareceu para mais de 500 pessoas quando ele ascendeu aos céus. Então ele teve uma parte aqui muito interessante de pessoas que viram Cristo ressuscitar. Os apóstolos chegaram a pensar que ele era um espírito, porque quando ele apareceu para os apóstolos, a casa estava toda fechada. Eles estavam lá fechados, talvez com medo, né? Porque Cristo tinha sido crucificado, eles devem ter pensado, agora o- eles vão vir atrás de nós, que éramos os apóstolos de Jesus Cristo. Mas, enquanto eles estavam ali, Cristo apareceu. Então, eles pensaram que era um espírito, mas Cristo mostrou para eles que não era. Ele falou para eles que eles podiam. Até eu marquei aqui, deixa eu ver se está bem fácil para. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Em 1 Coríntios 15, de 20. O 1 Coríntios já é aqui Paulo pregando sobre a ressurreição de Cristo. Fala. No 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, essa é a promessa, que assim como Cristo ressuscitou,
todos nós ressuscitaremos. Já pensaram que se existe prêmio maior do que esse? A nossa ressurreição? Nós voltarmos a viver com um corpo ressurreto, perfeito, que não é sujeito a doenças. Não vamos passar mais nada desses problemas que passamos aqui nessa vida, problemas de saúde, problemas de vida, de morte, problemas mentais, emocionais, físicos que envolvem a nossa vida. Na ressurreição, nós vamos ressuscitar com um corpo como o de Cristo, de carne e ossos, mas imortal, vivificado, é diferente desse corpo. Um corpo que não vai sofrer mais as doenças. E daí sim será o grande. Esse vai ser o grande momento, eu acredito, quando nós encontrarmos com os nossos entes queridos, mas não em espírito. Quando a gente se encontra com eles no mundo espiritual, a gente vai se encontrar com os nossos amigos falecidos, pais, tios, avós, que já morreram antes de nós vamos nos encontrar no mundo espiritual com eles. Mas na ressurreição vai ser um negócio assim extraordinário, porque nós vamos voltar a viver com um corpo imortal. Quando nós estamos em espírito, no mundo espiritual, nós não estamos completos. Assim como nós não estávamos completos na pré-existência. Por isso, Deus fez esse plano para nós. E quando nós voltamos para o mundo espiritual sem o nosso corpo, nós também não estamos completos. Mas nós estamos aguardando a promessa de Cristo de que todos ressuscitariam, porque ele ressuscitou. Então, a grande promessa de Jesus Cristo ele é tudo para nós, gente. Cristo é o nosso Salvador, que nos permite nos livrar dos nossos pecados para nos apresentarmos perante Deus. E, ao mesmo tempo, ele é o nosso, aquele que nos deu essa oportunidade da ressurreição. Então, a ressurreição uma dádiva, é um presente de Cristo para todos nós. Todos vamos ressuscitar. Sejam bons, maus, morreram jovens, morreram velhos, qualquer raça, qualquer religião, todos ressuscitaremos. Essa é a promessa de Cristo para todos. Mesmo aqueles que não acreditam em Cristo, para mesmo. Mesmo aqueles que não acreditaram no Salvador, também vão ressuscitar. Agora, tudo tem a sua ordem no reino dos nosso Pai Celeste. Na sua sabedoria, ele falou que os justos ressuscitarão primeiro. Então, os iníquos, aqueles que não querem seguir o Salvador, aqueles que não querem saber de Deus, eles vão ressuscitar por último. Então, lá no final do milênio, Cristo vai reinar por 1000 anos na Terra. E cada um de nós também vai passar pelo julgamento final. Todas as pessoas serão julgadas. Então, vai vir na nossa mente, acho que é por isso que a gente tem o subconsciente que está guardando tudo que acontece na nossa vida, porque vai voltar na nossa mente toda a nossa vida e nós vamos ser julgados perante o Senhor. Os pecados pelos quais nós nos arrependemos não serão lembrados. Eu sempre costumava ensinar para os meus filhos que era como se houvesse o livro da vida, que fala nas escrituras, na Bíblia, fala do livro da vida, onde a nossa história todinha está escrita e os nossos erros registrados, e quem é o único que tem uma borracha que pode apagar os nossos erros é o nosso Salvador Jesus Cristo. Senão, nós estaríamos impedidos de voltar à presença de Deus. Mas através dele é possível, porque ele pode nos purificar dos nossos pecados. E depois, então, cada um vai se apresentar perante Jesus Cristo para ser julgamento. Fala assim nas Escrituras, que haverá um julgamento final e Deus deu ao Filho todo o juízo. Então, quem que vai nos julgar? Salvador. E não teria pessoa melhor para fazer isso do que Jesus Cristo, porque ele passou por todas as experiências aqui na Terra, é, ele vai poder nos julgar com a maior bondade, justiça, mas
nós vamos ter que nos apresentar perante Ele. E no final, gente, nós podemos ir para uma das moradas que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Então, existem vários graus de glória, de acordo com 1 Coríntios 15, 29. Deixa eu ver, no capítulo 15 de Coríntios, teria que ver, acha aqui para mim, 1 Coríntios 15. É, acho que tem que entrar lá no site da igreja. Aqui, ó, daí você achou. Em 1 Coríntios está escrito lá que existem vários graus de glória. Então, tem o reino celestial, e dentro de cada grau tem várias, o mais alto, o médio, o menos. Então, existe diferença em cada grau de glória. Tem ali mencionado 3 graus de glória: o celestial, o terrestrial e o telestial. Mas nós sabemos que o grau celestial é onde Deus vive e é onde Ele quer que a gente volte. É o grau celestial. Depois tem o grau dos justos, daqueles que viveram para Deus, viveram para Cristo. Daí tem o grau terrestrial, que é das pessoas boas. São ótimas pessoas aqui na Terra. Não fizeram nada muito errado, mas também não se dedicaram para a causa do Salvador. É o terrestre. E o teleste, que é ser uma mistura dos pecadores, que se irão para o reino celestial. Todos os graus existe diferença. Jesus Cristo disse: na minha casa há muitas moradas. E nós vamos saber para qual morada a gente quer. De acordo com as nossas escolhas, nós nem vamos, se a gente tiver muito aquém da, do reino celestial, nós nem vamos querer ir lá, porque nós não vamos nos sentir bem devido aos erros cometidos. Então, a nossa mente vai ter uma clareza muito grande nesse dia do julgamento. E nós vamos fazer parte do julgamento e nós vamos saber exatamente para onde nós iremos, de acordo com o nosso empenho, com a nossa vontade de seguir o Salvador. 1 Coríntios 15, 40. É o 1 Coríntios 15, 40. E há corpos celestes, corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Eu peço para a Júlia pôr no chat, por favor, 1 Coríntios 15, 40. Então, aqui ele está dando essa explicação dessas reinos. Então, assim como eu vou ressuscitar para o reino celestial, o meu corpo também tem que ser um corpo celestial. Se eu for ressuscitado para o reino terrestre, eu vou ter um terrestrial e outro. E difere. E a diferença é grande, hein, gente? Olha do Sol para a Lua. Tem diferença? Muito grande. E da Lua para as estrelas também. Então, e uma Lua e uma estrela para outra não diferem muito? Também difere. Em luz, em luminosidade, tamanho e tudo. Então, vai ser um julgamento perfeito, porque vai ser feito por Jesus Cristo, que conhece, gente, a nossa mente e o nosso coração. Esse é um outro ponto muito importante, porque às vezes a pessoa tem o maior desejo de fazer as coisas certas, mas infelizmente ela não está no lugar certo, num país que permite ela fazer aquilo que é certo, ela está tolhida e Cristo sabe de todas as coisas. Então, ele vai nos julgar com justiça e vai abençoar a nossa vida. Eu só quero prestar um testemunho para vocês, que é o ponto alto de tudo dessa aula hoje e da aula passada, é nós sabermos que existe um plano chamado plano de felicidade, que é um plano que a gente precisa pôr um binóculo para enxergar lá na frente. É um plano que a gente tem que tirar aquele óculos de miopia, que só enxerga esta vida, e colocar um binóculo bem potente, que a gente vai enxergar lá adiante.
porque a nossa vida é eterna, nosso espírito é eterno. E nós temos que seguir esse padrão para um dia vivermos eternamente com Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio é para fazer escolhas. Se eu sempre estou escolhendo o certo, sempre procuro escolher o certo, busco o certo, o que que é certo? Senhor, me ajuda a encontrar o certo, me ajuda a fazer o certo. Eu vou, no final, ter cumprido com esse plano de chegar lá fazendo aquilo que agrada a Deus. Agora, se eu não tiver essa preocupação na minha mente, estou levando a vida, vai mudar, com certeza nós vamos ter dificuldades. Então, essa é a minha mensagem nessa noite para vocês, de que eu sei que essas coisas são verdadeiras. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós temos um tempo para as perguntas e respostas. Podem ser perguntas sobre esse assunto ou pode ser outro. E a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Quem quiser, então.